Olá, começa a partir de agora mais um programa Rede de Olhares ao vivo aqui pela UX TV. Nós que somos um canal de identidade e também parceiros do canal Futura. Você que está em casa, sente raiva? Sabe como lidar com esse sentimento? E será que é possível canalizar a raiva de uma forma positiva? É sobre isso que a gente fala hoje aqui no Rede de Olhares. Andava na beira da noite buscando samba para me encostar. Cheguei na boemia e encontrei um grande amigo pra desabafar. Mas quando dei por mim, o samba tava pegando, rapaziada dançando, eu tive que ir lá. Eu tive que ir lá, porque parado não posso ficar. Eu tive que ir lá, eu tive que ir lá pra matar minha tristeza, viver a vida com certeza, porque parado não posso ficar. Eu tive que ir lá pra matar minha tristeza, viver a vida com certeza, porque parado não posso ficar. Eu tive que ir lá, porque parado não posso ficar. Eu tive que ir lá, porque parado não posso ficar. Quando nem percebeu, a vida passou quando não se curtiu. Um bonde andou, o samba traz alegria, dá muita energia. Quando não está bem, eu vou cair no samba, esse remédio aqui me faz bem. Eu vou cair no samba, esse remédio aqui me faz bem. Eu tive que ir lá, porque parado não posso ficar. Eu tive que ir lá, aí, porque parado não posso ficar. Dan, e aí, e a raiva? Me conta. Tu sabe que é um sentimento... a gente tem que conviver com ela, não tem como viver sem ela, né? Então eu acho que faz parte da nossa vida, a gente só tem que saber controlá-la, né? A gente não pode botar pra fora tudo que sente, porque senão o mundo seria um inferno. Pra gente começar o nosso bate-papo sobre a raiva, nós fomos até as ruas aqui de Caxias do Sul para ouvir a opinião das pessoas. Será que elas estão sentindo raiva pelas ruas da nossa cidade? Olha só. Você sente muita raiva? Não. Não. Às vezes, depende. Depende do dia, eu sinto raiva mesmo. Raiva nunca. Amor sim, muito. Não mais, não tanto. Um prêmio da idade. Raiva eu não. Não tenho raiva nem inveja de ninguém. E a senhora não fica irritada então, geralmente? De vez em quando, sim. Bastante. É muito difícil. Na minha idade, a gente não tem que ficar irritada nem com raiva de ninguém. Não adianta sentir raiva, né? Não resolve muito. Às vezes é inevitável não sentir raiva, né? Depende, né? Depende da situação, sim. E o senhor vê essa raiva como um sentimento bom, um sentimento ruim, necessário? Eu acho que é necessário porque existe o oposto. Eu acho que é necessário, sim. Faz parte do dia a dia, né? É um sentimento ruim, eu acho que só faz mal para nós mesmos. Eu acho que é ruim, né? Sim, extremamente é ruim. Mas às vezes é um sentimento natural, né? Eu diria que é um sentimento ruim. Sem sombra de dúvidas. Não necessário, mas é um sentimento normal. O qual inevitável tu não tem como não ter. Não é bom a gente ter raiva, é bom a gente estar de bem com a vida, né? Acho que é necessário, sim. Acho que precisa sentir raiva de alguma coisa para seguir em frente, sei lá, ter garra. Tá aí, essas são as respostas das ruas. Professor Fábio, muita gente nessa enquete diz não sentir raiva. Não sinto raiva. Será isso verdade mesmo? As pessoas têm medo de sentir raiva, né? Acham que pode ser um sentimento muito destrutivo. E a raiva, como vários sentimentos, eles são aspectos naturais do nosso dia a dia, né? Então, as pessoas, às vezes, sim, sentem raiva, mas têm vergonha de dizer que sentem raiva. Vocês têm no CDL Jovem uma campanha, Não Quero Morrer no Trânsito, muito voltado para que esses acessos aí de raiva, de ira, de fúria, não se tornem coisas mais graves, né? É isso aí. A gente vem, então, há 11 anos trabalhando essa ideia dentro da CDL para passar para a comunidade, né, em geral.
Então, até este ano a gente está com um programa todo voltado ao coletivo, à coletividade. E de tu não fazer, né, para o próximo aquilo que tu não quer que façam para ti dentro do trânsito. E a raiva nos animais é uma doença, né? Na verdade, aí a gente vai fugir um pouco do tema, né? O tema do programa é raiva, mas às vezes confunde. Então é bom até esclarecer essa confusão que acontece. A raiva em animais, a gente poderia dizer que com o tema do programa separar em 3 níveis, até de repente uma raiva de um animal que ele é um animal bravo, um animal bravio, né? Ou brabo, como é muito chamado também. Então que é uma questão de criação, uma questão comportamental do animal. Então, série de fatores. O animal muito maltratado, que foi abandonado dentro de um canil fechado, sem muito contato com outros animais, sem contato com o dono, sem passeios, enfim, fica um animal bravo. O comportamento dele é raivoso. Mas se diz raivoso, mas ele é bravo de comportamento. Né? Ele é sempre bravo, né? Outra questão são mais situações que levam o animal a ser agressivo. Então pode ser um animal calmo, um animal tranquilo, mas que por algum motivo ele ficou momentaneamente bravo. Quando tem ninhadas, aí as pessoas vão querer mexer nos filhotes, né? O animal, a mãe geralmente defende os filhotes. Ou o animal está doente, está sentindo dor, e aí a pessoa vai manipular, vai pegar, quer pegar no colo, e o animal, por dor, avança, demonstra sinais de agressividade. Então são vários fatores, assim, ou mesmo está protegendo a casa, né? No caso dos cães, alguém invade o terreno, então aquele animal que era manso se torna agressivo para defender o lar. Então isso também é um comportamento normal dele. Ele diz, o animal estava raivoso porque ele me mordeu, sem culpa, mas aí tu vai detalhar a história, tinha algum elemento desses, né? Foi provocado. Foi provocado. Então, mas é uma questão do comportamento tranquilo dele. E o outro fato, que é a raiva em si, que é a doença, aí não é uma questão nem de sentimento, nem de emoção. A raiva em animais, em mamíferos, né? Aí é uma doença causada por um vírus que se transmite na saliva de um animal doente, né? Infectado com esse vírus, transmite para outro através, principalmente da mordedura ou de arranhaduras, né? O que você acha? Que a raiva faz parte do comportamento humano, que a gente tem que aprender a lidar com ela? O que você pensa a respeito disso? Eu acho que faz parte, é uma coisa que a gente tem que conviver e aprender a canalizar de um jeito. Concordo com o que o professor Fábio falou, eu acho que é uma emoção que a gente passa momentaneamente, não persiste por muito tempo. Ela pode sim ficar, eu acredito, se a gente ficar alimentando esse sentimento, né? Obrigada, Éder. A nossa equipe de reportagem foi ouvir uma psicóloga que tem outras dicas aí pra gente, uma delas até o esporte, para canalizar toda essa raiva, para saber como lidar um pouco melhor com essa emoção, com esse sentimento. Olha só. Boa tentativa. Eu acho que toda essa prateleira parece muito suspeita. Por que tanta raiva? Raiva é um sentimento, né, de frustração, de impotência diante de algo, de uma situação ou de uma pessoa. Então, o que acontece? Quais são as origens realmente da raiva? Na primeira infância, diante das frustrações, as pessoas têm provavelmente um sentimento de ter um ego ofendido ou fragilizado. E é no trânsito onde a raiva mais aparece. A intolerância com o outro acaba com a paciência, levando muita gente a ficar possessa de tanta raiva. É muito comum as pessoas sentirem raiva no trânsito. Em que sentido? Há uma ultrapassagem e aquela pessoa não aceita a ultrapassagem. Aí ela passa a desenvolver um sentimento de raiva e de vingança com o outro e ela não se dá conta que ela pode prejudicar a ela e ao outro também, que ela pode ter uma consequência grave. Apesar de ser visto como algo negativo, ter esse sentimento também pode ter o seu lado bom. A raiva é sadia. Acho que todos os seres humanos precisam ter raiva, né? Nós precisamos colocar a raiva para fora de alguma maneira. O problema da raiva é quando ela passa a ser uma raiva mais prolongada. Aí ela passa a ser um rancor. E aquela pessoa que segura a raiva para dentro dela, ela está correndo risco também com ela. Ela corre risco de internalizar toda aquela frustração e ela corre até um risco de saúde.
né? Porque a partir do momento que eu começo a colocar toda a minha frustração para dentro de mim, eu corro o risco de principalmente ter problemas de doenças de infarto. Se a raiva é tão controversa, afinal, como controlá-la? Eu acho que o ponto de equilíbrio é a gente aprender a lidar com a frustração. Então, o que eu costumo colocar com pessoas que têm dificuldade para lidar com a raiva? Né? Elas precisam extravasar essa raiva de alguma maneira, fazendo um exercício. O exercício não é só físico, é um exercício também mental. E, principalmente, alguns seres humanos precisam trabalhar psicoterapia e alguns precisam de medicação, até conseguir lidar com aquele fator. Como a raiva está presente no trânsito? Eu acho que isso a gente convive no nosso dia a dia, né? Principalmente aqueles momentos que a gente tem um compromisso e a gente sabe que a gente tem hora para chegar, né? Então são aqueles famosos 10 minutinhos antes. Se a gente se programar 10 minutos, sair uns 10 minutos antes, a gente tem aquela folga para chegar num determinado ponto que a gente precisa sem determinada pressa, né? O espaço do outro. Eu estou invadindo o espaço do outro e vou jogar minha raiva de qualquer jeito, né? Exatamente. Maurício, isso que vocês estão lidando aí com a questão da gentileza, acho que é uma forma também... que mais que você aconselha para os motoristas, assim, para irem de leve? Como o Márcio falou, a questão do se planejar quando sair de casa. Né? Vou fazer uma rota alternativa, de repente, para evitar o trânsito mais pesado. Eu vou me programar para sair um pouco antes. Eu já vou preparar, se for um compromisso de trabalho, eu já vou preparar meu cliente para né, qualquer coisa eu posso me atrasar alguns minutos. Essa valsa triste se desenvolvesse ao som dos bandolins. E como não? E por que não dizer que o mundo respirava mais? Ela apertava assim seu colo como se não fosse um tempo em que já fosse impróprio se dançar assim. Ela teimou e enfrentou um mundo se rodopiando ao som dos bandolins. Como fosse um par, seu corpo e a valsa triste iluminava e a noite caminhava assim. E como um par, o vento e a madrugada iluminavam a fada do meu botequim, valsando como valsa uma criança que entra na roda, a noite tá no fim. Ela valsando só no som da madrugada, se julgando amada ao som dos bandolins. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough.
quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. Você já entendeu aí, né? Esse bloco é pra saber como canalizar, né, Mestre Clean? Tudo bem? O que a gente viu aqui? Explica pra gente um pouquinho. Tudo bom? A primeira foi a demonstração do Muay Thai, né? Ali você desconta toda a raiva. Não desconta na pessoa, desconta nos equipamentos. É chute, soco, cotovelo, joelho, tudo. Isso é Muay Thai. Você é bem calmo, né, Mestre Clean, falando assim, né? Sou calmo, canaliza bastante a raiva nesse exercício aí? Sim, totalmente. Totalmente. E depois o que a gente viu com o Jerônimo também? Foi a parte de jiu-jitsu, defesa pessoal, também que faz parte, ajuda em tudo, né? Legal. Na saúde, na raiva. Aqui você desconta toda a raiva. Toda a raiva. Isso. É uma boa forma de terapia, então. Com certeza. Tranquila, serena. Tem que ser, Ninguém se mete contigo, né, Débora, depois da demonstração aqui. Débora, conta pra gente, o que te fez buscar essas lutas aí? Na verdade, foi mais a parte da defesa, né, de saber se defender. Foi meu pai que escreveu eu e minha irmã numa academia, a gente conheceu o Clean, mas foi mais pra defesa pessoal, não pra controlar a raiva ou algo do tipo. Não foi por isso? Não foi porque a gente era... Só que agora, né, Débora, você já tá num limite da questão de participar de competições. Isso, você agora já eu tô na parte competidora, profissional, não é mais como apenas um esporte, é a minha carreira agora que eu no momento eu penso nisso, né? É um cara calmo? Eu acho que eu sou extremamente calmo. Calmo? Pelo menos é o que a minha esposa fala e o pessoal também. Isso se deve a quê? Ao esporte? Diferentemente do que a maioria do pessoal imagina, acha que arte marcial é uma coisa violenta. É um esporte violento e é exatamente ao contrário. É onde a gente aprende a ter controle sobre si próprio e em determinadas situações assim de extravasar a raiva, a gente consegue controlar. Por quê? Porque o professor tem a função de não simplesmente ensinar a bater, e sim simplesmente ensinar autocontrole ao aluno. Imagina. A gente vai assistir agora a segunda parte da nossa enquete, que nós fomos para as ruas saber quais são as causas da raiva. Olha só. O que te deixa irritada geralmente? Mentira, relações difíceis, né? A surdez quando a gente fala, surdez de quem não é surdo. Meu irmão. Porque ele briga comigo. Estresse, canseira, alguma coisa fora do lugar em casa. Falta de respeito. Muitas coisas que acontecem e a justiça às vezes não faz nada. Vejo injustiças, eu sinto raiva. Financeiro, que isso é muito importante, né? Financeiro é onde está levando as pessoas a ter muita raiva. Eu sinto geralmente raiva daquelas pessoas que não se contentam com a felicidade alheia, né? De tudo um pouco, né? Às vezes é o trabalho que conduz a gente a sentir uma raiva ou até mesmo a vida pessoal, problemas. Eu brigo com algum amigo. Às vezes coisas, pequenos detalhes, sabe? Quando as coisas não dão certo, às vezes, né?
um imprevisto, trânsito, tudo, isso aí é motivo para o cara hoje em dia estar meio estressado. Noticiário, das notícias de violência, da falta de respeito, da falta de educação. Quando alguém não chega no horário, essas coisas assim. Trânsito, ultimamente, deixa as pessoas bem irritadas, assim. Trânsito deixa a pessoa irritada, mas tem que levar na esportiva. Quando brigam comigo, eu não tenho nada a ver com isso. Professor Fábio, será que a gente pode usar a raiva, canalizar a raiva para uma forma positiva, até para uma mudança? Parece que às vezes a pessoa só quando ela sente raiva de alguma situação é que ela consegue transpor aquilo. Isso é verdade? A raiva é um sinal, é um sinal de que alguma coisa não está bem. É um sinal de que a pessoa está ou precisando se defender de alguma situação, né? Ou alguma coisa está mobilizando ela a ponto de ela ter uma emoção dessas. Então, eu acho que sim, a raiva pode ser um bom gatilho para mudanças, né? Jaqueline, vamos mostrar o cartaz da campanha? Vamos lá. Que eu prometi um espaço para você mostrar. O programa já está chegando ao fim, hein? Ninguém teve um ataque de raiva, tudo bem. Então, pessoal, aqui é o cartaz da nossa campanha, né? Então, esse ano a gente está falando muito o mote da nossa campanha é integração e coletividade por um trânsito melhor. Aí fica a pergunta, vamos fazer juntos? Vou mostrar aqui, com licença. Vou mostrar aqui para o Hermes. Pode ir falando, Jaqueline. Então, a gente instiga, né, o coletivo e as pessoas pensarem em fazer um trânsito melhor, seja o ônibus coletivo, o carro, a bicicleta, o pedestre. Cada um fazendo a sua parte, a gente consegue chegar lá, né? Então, gentileza, bondade, paciência, educação, bom humor. Aí. Receitas aí para a vida fora, né? Queria agradecer muito você, Jaqueline, professor Fábio. Obrigada, turma de psicologia. Apareçam de novo para a gente conversar com o pessoal aí que não deu para falar hoje. Mestre Klim, obrigada. Débora, pessoal da CDL Jovem que esteve aqui conosco também. Rogério, muito obrigada. Apareça sempre aí para dar os esclarecimentos. Dan, brigadão. Vamos terminar aqui, com mais música? Claro que sim, vamos lá. Uma música que tem tudo a ver com o clima do programa aqui, que é o tema muito além da paz, né? Que é o tema do meu disco e é essa música que deu origem ao disco. Legal. O Redes de Olhares de hoje vai ficando por aqui. A gente se encontra numa próxima. Até mais. Um sorriso em cartaz, um lado sério. Ser o claro e o mistério esquecido. Ser oculto, ser a fama. Ser quem parte, quem ama nessa história. Ser a própria luz e glória e lama. Mas ser somente eu. Ser o barco e o farol da ilha. Teu perdido navegante. Tua nau. A deriva, ser o alvo, ser a mira do diário, ser a dica. E na face dessa trama fria que me esquece, mas não me presse, vir a ser a parte que mais ama, muito além da paz. Ser eterna cama, só desejo e jaz, ser quem tudo faz para ter-te sempre e sempre e nunca mais. Queria ter bem mais que a chama, no teu teatro um ato além do drama. Um sorriso em cartaz, um lado sério. Ser o claro e o mistério esquecido. Ser oculto, ser a fama. Ser quem parte, quem ama nessa história. Ser a própria luz e glória e lama. Mas ser somente eu. Ser o barco e o farol da ilha. Teu perdido navegante. Tua nau.